Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui ao canal A Bíblia Nua, né? Esse trabalho, ele é um estudo particular aqui da minha parte a respeito da Bíblia, né? É, ele tem a pretensão de virar posteriormente um livro, né? E inclusive o esboço, o rascunho desse livro vocês vão estar tendo acesso aqui em primeira mão, né? Eu não sou um acadêmico, eu não sou formado em hebraico, tá? Eu não tenho formação em teologia, eu não tenho formação em absolutamente nenhuma área específica, certo? Eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu sou apenas uma pessoa que gosta de pesquisar por conta própria as coisas, certo? Então eu sou um autodidata aí, como se diz, né? E eu tenho os meus próprios métodos de pesquisa, de análise, de avaliação e averiguação daquilo que vem a ser o meu objeto de estudo, que aqui no caso é a chamada Bíblia, né? E na verdade Bíblia não existe, né? É uma coleção de textos aí que foi reunida num livro chamado Bíblia. Mas enfim, né? Então, como eu ia dizendo, isso aqui ele é um trabalho que visa virar um livro e aqui eu vou tentar fazer um trabalho de leitura, tradução e exegese simultânea dos textos bíblicos, começando com o primeiro capítulo do Gênesis, ou assim chamado primeiro capítulo do Gênesis, e seguirei aí, eu não sei até onde vou. Talvez eu passe pela Bíblia toda e talvez depois adentre nos desdobramentos históricos que se seguiram a partir das diversas interpretações e diversas, como é que eu vou dizer, diversas seitas que se constituíram a partir das interpretações desses textos, né? Mas, enfim, sem mais delongas, vamos dar início aqui então a esse trabalho. Vocês estão vendo aí na tela de vocês aí, é o site Hebraico Pro, né? Que eu vou usar aqui. Esse site ele é um site religioso, tá? Ele é um site confessional. O pessoal do Hebraico Pro aí, eu não sei se é uma pessoa responsável, são várias, elas. Enfim, esse site ele tem um compromisso teológico com a leitura cristã, judaico-cristã dos textos que compõem esse livro chamado Bíblia, né? Mas como eu vou usar o site desse pessoal aqui, eu estou deixando a princípio já no começo aí essa propaganda deles para você ser um contribuinte mensal deles, caso você tenha interesse em, né, em usar esse site aí, assim como eu, para qualquer coisa. Eu ainda não contribuo, mas estou considerando a hipótese de contribuir justamente, né, pelo uso que eu estou fazendo dessa ferramenta. Então, independente das discordâncias de interpretação, de exegese e mesmo de tradução que eu tenho com eles, e como vocês verão no decorrer aqui desse trabalho, né, eu estou considerando a, a hipótese de contribuir com eles justamente porque, né, por estar usando o site deles, né? Então, vamos aqui, como vocês podem ver, trata-se de uma Bíblia transliterada do hebraico. O que é uma Bíblia transliterada? Ela traz, né, aqui como vocês podem ver, a escrita original em hebraico, né, traz a transliteração para o português dessa escrita hebraica, e embaixo traz a tradução, aqui no caso é a tradução Almeida, parece que é a que eles adotam, né, e com a qual eles concordam. Eu discordo diametralmente, discordo totalmente dessa tradução, e vocês verão no decorrer do trabalho por quê, né? Mas enfim, eles trazem essa ferramenta para a gente, que eu
considero extremamente útil, né? E eu particularmente, é um gosto pessoal meu, eu acho a forma como eles fazem isso muito boa. Eu acho muito boa essa diagramação, essa apresentação do texto hebraico aqui, né? Muito boa mesmo. Então é por isso que eu estou usando o site deles. Meus elogios para eles nesse sentido, né? E eles têm uma ferramenta muito boa aqui também, que é o léxico, né? Que léxico, para quem não sabe, a palavra é assim, bem resumidamente falando, o léxico é nada mais é do que um dicionário, né? Um dicionário de significado das palavras aí, no caso, dos temas, das expressões, dos termos, enfim. Então é uma ferramenta muito útil, porque você pode, por exemplo, clicar aqui, ó, você pega essa palavra aqui, que é bará no hebraico, né? E que a Almeida traduziu como criou, a católica também, né? Geralmente todas as Bíblias traduzem criou, né? E você clica aqui em cima dessa expressão hebraica aqui e vai abrir uma ferramenta deles aqui, que é as opções de tradução, certo? E aqui você tem um dicionário particular deles, que é o Hebraico Pro, né? E você clica que vai aparecer aqui a tradução deles. Aqui eles têm um vídeo, tem vídeos explicativos aqui e tal, né? Então aqui diz, por exemplo, é um feminino plural, transliteração bará, né? Tradução criar, tirar do nada. Discordo totalmente disso, tirar do nada, isso aí não existe, não é assim, mas enfim, né? A tradução enviesada deles aqui. Aí se você clicar e for na outra opção aqui, por exemplo, dicionário de Strong, do léxico de Strong, você vai ter todas essas possíveis traduções para o mesmo termo aqui, né? Por exemplo, criar, moldar, formar, moldar, dar forma, criar. Aí, entre parênteses, aqui é o que eles acham, né? Sempre tendo Deus como sujeito e tal, blá blá blá. Referindo-se aos céus e à terra, referindo-se aos homens, enfim, você tem as várias traduções possíveis. Aqui, inclusive, também cortar, recortar, ser gordo, né? Uma tradução curiosa aí. Mas, enfim, são as traduções possíveis do termo, né? Da palavra em questão. E como que é feito um léxico, né? Um dicionário bíblico de concordância nesse caso aí? O autor do léxico, a pessoa que vai fazer esse trabalho das possíveis traduções, aí ela vai pegar essa palavra, ela vai achar essa mesma palavra, perdão, aí, nas diversas ocorrências dentro dos textos bíblicos, e ver quais traduções se encaixam para a mesma palavra em diferentes contextos, certo? Então é isso que dá esse léxico, esse dicionário das possíveis traduções da palavra no caso, né? E vocês vão ver ao longo do trabalho aqui por que isso é importante, né? Então vamos lá para o nosso trabalho aqui mais propriamente dito, né? Então vocês estão vendo aí projetado na tela agora é o chamado primeiro versículo, né, do Gênesis, do livro do Gênesis, né? Começa aqui com a tradução da Almeida, né, que é: no princípio criou Deus, entre colchetes ali está Elohim, que é a palavra que o João Ferreira de Almeida e o próprio me fugiu o nome, Jerônimo, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o latim e tal, né, foi a palavra que esses tradutores aí traduziram como Deus, né? No caso, Elohim, eles traduziram como Deus, né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Essa tradução clássica aí da Almeida, né? Que é a tradução para Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Ok. 3 considerações iniciais aqui para essa frase, tá? Eu vou ler aqui primeiro para vocês o rascunho que eu estou escrevendo, né, a respeito dessa frase específica aqui, né? Então aqui eu comecei aqui com Gênesis 1, 2 e 3, que é o primeiro capítulo do Gênesis, versos 1, 2 e 3, e que é o que eu estava lendo lá, o Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Então, ok, 3 considerações iniciais aqui.
Primeiro, a frase é uma oração subordinada, ou seja, ela é interrompida por uma vírgula e não por um ponto, como está na tradução, né? Encerrando-se no segundo verso, né? Então essa é a primeira observação aqui, né? Segundo, há dois substantivos plurais nela, a saber, Elohim e Hashamayim, sendo Elohim o plural de El e Hashamayim um plural derivativo de chamar ou chamar, né? Significando locais de obediência, né? Ao passo que Elohim significa poderes, né? E deixa eu mostrar já para vocês por que eu estou traduzindo Elohim como poderes e não como Deus, como a Almeida traduziu aqui, né? E como as outras diversas traduções traduzem, né? Então a gente vai clicar aqui, por exemplo, em Elohim e vai abrir o léxico de Strong, né? E você vai ver que Elohim é uma expressão, é um termo, uma palavra que permite diversas traduções, né? Entre elas, por exemplo, ele primeiro é um termo plural. Como eu já disse, há dois termos plurais aqui, Elohim e Hashamayim, certo? Então ele é um termo plural, só por aí ele já não poderia ser traduzido como Deus no singular, né? Mas, inclusive, acadêmicos, céticos, seculares, exegetas, teóricos, sérios, né, compram Elohim como um termo singular, né? Mas eu vou mostrar para vocês porque eu discordo disso, né? Então ele também pode ser traduzido como governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses, né? O plural intensivo no sentido singular, isso aqui é o chamado plural majestático, isso é uma apelação total, tá? Isso é o que os teólogos apelam aí para justificar a tradução no singular, né? Isso aí discordo totalmente, né? Deus no singular também sabe, não é deusa, né? Também tradução singular aqui não cabe porque o termo, como já diz aqui já no primeiro, né, é plural, né? Então não pode ser traduzido no singular. Aqui eles inclusive botam verdadeiro Deus, mas enfim. O que nos interessa é aqui, ó, por exemplo, governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses, obras ou possessões, inclusive, né? Então, por que eu traduzo poderes? Porque se você pegar isso aqui, ó, governantes, juízes, você vai ver que cabe perfeitamente uma tradução como poderes constituídos ali, certo? Então é por isso que eu optei por traduzir poderes, né? E então voltando aqui, né? Então eu disse que Elohim significa poderes, né? A terceira consideração aqui é que Elohim está conjugado ao verbo bará, supostamente em terceira pessoa do singular, que daí eles traduzem como criou, o que serviu de pressuposição para a tradução de Elohim como Deus Criador também no singular, né? A minha pretensão aqui é mostrar que não apenas a tradução Deus no singular está errada ou equivocada, mas que Elohim não é sequer o agente da criação no texto. Está aqui no texto, né? Está errado, ele, como eu disse, que é um esboço, né? Então ele não é sequer o agente da criação no texto, mas apenas o primeiro elemento criado. E eu vou explicar o porquê, né? Vamos começar entendendo que céus e terra, assim como águas, não são criados em nenhum momento na narrativa. Se você ler ali todo o primeiro capítulo do Gênesis, você vai ver que em nenhum momento céus e terra são literalmente criados, né? Mas estão lá como ordens a ser estabelecidas pelo único agente ativo nessa, entre aspas, criação, que é o Verua Elohim, né? Que deveria ser literalmente traduzido como vento dos poderes, e não como Espírito de Deus, né? Que é o Veru Elohim, é lá onde está traduzido o Espírito de Deus soprava as águas, né? Não, aquela tradução, lógico que tudo que eu estou dizendo aqui é por minha conta, né? Posso eu estar enganado, mas ao longo do trabalho vocês vão ver por que eu trago essa abordagem, né? Já que na narrativa se desenha como uma mítica tempestade noturna primordial, ou seja, é um vendaval noturno soprando as águas da tempestade. O paleohebraico não possuía vogais e nem sinais gramaticais,
Então os copistas massoréticos e tradutores os colocaram de acordo com o sentido que quiseram dar ao texto. E é obviamente um sentido teopolítico, né? Essa palavra também pode, né, soar estranho, como assim teopolítico, né? Porque os textos da Bíblia são textos políticos para intervenção social, tá? Agora vamos juntar os dois primeiros versos numa forma desenvolvida da nossa tradução e ver o que dela se segue a partir do terceiro. Quando se iniciou o criar poderes, os céus, ou, né, lá para céus, eu já li céus aqui, mas eu coloquei aqui. Então, quando se iniciou o criar poderes, os lugares altos de obediência, lembra lá que eu falei que a tradução de Hashamai como derivativo de chamar e chamar, lugar de obediência e tal, né? Então, quando se iniciou criar poderes, os lugares altos de obediência e a terra, ela estava deserta e desolada, a treva encobriu o abismo e o vento dos poderes soprava as águas, né? Que é o primeiro e o segundo verso aqui, né? Que na Bíblia a Almeida aparece como: no princípio criou Deus os céus e a terra estava deserta e sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus soprava sobre as águas, ou se movia, que ainda é pior, sobre a face das águas, ainda eles colocam, né? Dando a ideia de um mar primordial. Não, aqui, se você olhar bem, o que está desenhado na forma como o texto é iniciado aqui é uma tempestade noturna primordial, ou seja, uma tempestade noturna no início do que o escriba aqui pretende apresentar para a gente, coloca aqui para a gente, certo? Que seria assim, entre aspas, o início da criação. Não é criação, não tem nada a ver com criação do universo, que não tem nada a ver com criação do planeta Terra, literalmente, não tem nada dessa ordem aqui. Não confunda o conhecimento científico moderno com o que os escribas colocaram na Bíblia, nos textos bíblicos, porque eles não tinham nenhuma noção da realidade que a ciência moderna nos apresenta, certo? Eles não tinham noção de planetas, não tinham noção de universo, eles não tinham sequer o conhecimento da América, certo? Para eles, o mundo para eles se resumia aquelas nações vizinhas ali, certo? E é por isso, né, que eu traduzo os céus aqui, o Hashamayim, como lugares de obediência, porque na verdade o que o autor está descrevendo aqui, vocês vão entender agora por que o vento é o agente, né? O vento que sopra as águas é o agente criativo, que é o agente da criação, o agente ativo da narrativa, e não o Elohim, né? O Elohim é a primeira coisa, o primeiro elemento criado aqui, né? É justamente porque o autor está descrevendo essa tempestade. Mas como que o autor, o escriba aqui e as pessoas daquela época concebiam o seu mundo, né? O mundo em que eles viviam? Eles imaginavam que o céu, cada região onde eles estavam, tinha o seu próprio céu. Porque quando você olha o céu, né, de um campo aberto, por exemplo, não parece uma tigela de ponta cabeça que rodeia uma circunferência de terra? É isso que eles imaginavam como sendo o mundo para eles, entendeu? Só que cada nação, cada, entre aspas aqui, país, né? Não existia esse conceito de país na época, mas cada nação, cada tribo ali, ela tinha o seu próprio céu, né? Tinha o seu próprio Hashamayim, ou seja, né, tinha o seu próprio lugar de obediência, certo? A obediência à lei instaurada primordialmente sobre aquela nação. Isso aqui é um texto puramente político, gente, tá? O que o cara está falando aqui é
de fundação política das nações. Não tem absolutamente nada a ver com criação literal de nada aqui, gente. Tá? Seu padre, seu pastor, seu teólogo, seu exegeta, sabe? Esquece essa gente, eles não sabem nada do que eles estão falando, tá? E existe como eu disse, isso aqui é um texto político escrito para intervenção social e ele é usado politicamente até hoje. E ele é usado hoje, né, com essa perspectiva de dar essa ideia de que existe um ser, né, imaterial, atemporal, né, que criou todas as coisas materiais. Isso é pura baboseira, tá, gente? Não embarca nessa, isso é puro delírio, certo? Como eu já disse, o texto aqui é um texto político de fundação nacional, certo? É por isso que a Terra, por exemplo, Haaretz, né, ela está no singular, enquanto que céus, Hashamayim, os lugares de obediência do alto, né, estão no plural, e poderes Elohim também está no plural. Eu não vou usar a tradução deuses aqui, embora eu pudesse usar, porque isso confunde muito, porque a ideia de deuses como seres antropomorfos morando no céu, ela é uma ideia posterior a isso aqui, certo? Esse texto não tem essa concepção de theos, que vem do grego posterior, né? Esse texto aqui é muito antigo, e depois a gente provavelmente vai falar sobre a possível datação dele dentro da minha perspectiva, dentro daí de fontes que eu vou abordar aqui, que eu tive acesso, que eu vou mostrar para vocês também, e vou mostrar como eu faço as ilações, as inferências, as relações, como eu relaciono essas coisas para chegar nessas conclusões. Enfim, tudo isso a gente vai ver aqui no decorrer desse trabalho. Mas voltando à questão, então eles concebiam cada céu, cada região tendo o seu céu específico, ou seja, o seu poder no alto, certo? O céu para eles representa isso, um poder nas alturas. É isso que representa o céu para eles. E é por isso, né, que é plural, porque cada região, cada nação, cada tribo tem o seu poder nas alturas, que é, né, o habitáculo do seu verua. Verua aqui, né? A palavra rua, né, vamos clicar aqui, por exemplo, para você ver, né, vamos lá no léxico de Strong, a palavra rua, né, ela pode ser traduzida aqui, como eu estou falando, vento, hálito, mente, espírito, hálito, vento dos céus aqui, pontos cardeais, lado, fôlego de ar, gás, vão, coisa vazia, espírito daí, espírito, entusiasmo, vivacidade, vigor, coragem, temperamento, raiva, impaciência, paciência, enfim. Há várias traduções possíveis para esse termo, como vocês podem ver aqui, ó. Tudo isso é inferência bíblica, tá, gente? O cara foi lá e pesquisou nos vários contextos como essa palavra poderia ser traduzida, certo? Só que quando ele vem traduzir aqui, o léxico de Strong, voltando aqui, né, o léxico de Strong, por que léxico de Strong? Porque ele foi elaborado por James Strong. É por isso que chama léxico de Strong. Strong era o sobrenome do cara, James Strong. E ele foi um teólogo metodista do século XVIII, se eu não me engano, americano, né? Então, para vocês verem que aqui eu não estou falando das possíveis traduções imaginadas por um ateu, por um cético. Não, estou falando de um religioso, de um teólogo, né? De um teólogo metodista, protestante, portanto, né, altamente enviesado e tal. E mesmo assim, né, ele reconhece todas essas traduções possíveis, porque nos diversos contextos em que a mesma palavra aparece, ela não permite a mesma tradução, né? Certo? Mas aqui eles forçam, né, os tradutores, assim como os teólogos, forçam a tradução disso aqui como sendo de um único criador, né? Criando
literalmente o planeta Terra e o universo, né? E os céus literais, né? Então não tem nada disso aqui não, gente, tá? Isso aqui é como eu já disse, né? Os céus são as abóbodas celestes imaginadas, né? Que aparentes, como se vê, né? Quando você olha de um campo, por exemplo, né? Então cada território tem o seu próprio lugar alto de obediência, né? Por que lugar alto de obediência? Porque, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Agora deixa eu abrir uma outra aba aqui. Eu vou adiantar bastante aqui esse estudo. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Eu vou clicar aqui, por exemplo, Isaías capítulo 6, né? Vamos entrar aqui na Almeida corrigida e fiel, né? E eu quero que vocês leiam aqui comigo com muita atenção, que o cara, gente, Isaías existiu? Não se sabe, tá? Independente de Isaías ter existido ou não ter existido, o texto existe, sim, o texto existe. Alguém escreveu isso. E alguém escreveu isso numa data, um tempo específico aqui, né? Se referindo à morte de um rei, né? E agora vocês vão ter vão começar já, vou adiantar bastante, vocês já vão começar a ter uma compreensão aqui do que é o lugar alto de obediência, do que é o céu, né, na concepção do escriba ali, né? Porque você veja aqui o que o cara diz aqui, ó, no ano, preste muita atenção nisso que você está lendo aqui, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, preste atenção, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, o cara botou também aqui, ó, não existe também, mas vamos considerar, porque não vai interferir aqui, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Agora eu quero que você raciocine comigo. O cara escreve a seguinte frase: no ano em que morreu o rei Uzias, que era um rei assentado num trono, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? Aonde? No céu, né? Lá nas alturas, né? E a orla do seu manto, a cauda do seu manto, enchia todo o templo, né? Então, por que era um lugar alto de obediência, né? Lugares altos de obediência. Por que o céu representava um lugar alto de obediência? Porque os reis da terra eram considerados como reis do céu. E isso desde os fundadores das nações, né? Então cada nação tinha o seu próprio céu, governado por seu próprio fundador. Vocês entendem que isso aqui não tem nada a ver com criação de universo, com criação do planeta Terra, criação do céu. Vocês entendem que não tem absolutamente nada a ver com isso. É um texto político, né? Como eu disse, para controle social, né? Então o fundador era imaginado depois da sua morte, né? Depois, né, passado o tempo, o fundador era imaginado. Então, como eu ia dizendo lá, o rei Uzias, no ano em que o rei Uzias morreu, ele já se assentou no trono celeste, porque o Senhor, que o tal Isaías, que é o personagem, né, ao qual é atribuído o livro, né, no ano em que o rei Uzias morre, ele vê o rei assentado no seu trono celeste. É óbvio que ele está falando da projeção do rei Uzias na terra para o céu por ocasião da sua morte. E vocês entendem o que isso significa? É isso que é narrado aqui no primeiro livro do Gênesis. É disso que se trata, gente. É como os reis da terra viraram reis celestes, tá? Então, isso é muito nítido, cara. Quando a gente tira a venda religiosa, a venda teológica dos olhos, esquece essa história de livro sagrado, de revelação divina, de inspiração divina, de mistério divino, e lê realmente o texto com olhos céticos, né? Uma leitura secular, sem compromisso religioso, sem compromisso espiritual, a gente começa a perceber as coisas.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E vocês vão ver que à medida que a gente vai lendo isso aqui, a gente... Bom, eu ia ler o versículo 3, né? A gente vai esclarecer muita coisa aqui, gente, né? Então, como eu disse lá, no princípio do criar poderes, os lugares altos de obediência e a terra estava deserta e desolada, não é sem forma e vazia, deserta e desolada. Por que a terra estava deserta e desolada, né? Porque a treva cobria o abismo e o vento soprava as águas. Ora, as pessoas não se abrigam numa tempestade, elas não se recolhem seus aposentos, e a terra, que é o lugar comum, não fica vazio. É disso que se trata, é isso que o cara está escrevendo aqui, é o que o cara está descrevendo no texto. O texto está desenhado para quem sabe ler, entende? Então ele não está falando, Adão não é o primeiro homem criado, nada disso. Toda essa lorota, essa história da carochinha, que a teologia posterior inventou para a gente, isso é tudo inventado, tá, gente? Isso aqui é um texto material, tá, gente? Isso aqui não tem absolutamente nada de espiritual. Nem existe espírito nenhum, tá? Não existe espírito, alma, não existe nada disso. Não existe Deus nenhum em lugar nenhum, tá? É como eu ia dizendo, isso aqui, a primeira forma de Estado que houve na humanidade foi a teocracia, certo? Foi os reis designados por, entre aspas, Deus, pelo poder do alto. Né? Então, o que o cara está descrevendo aqui? Como começou isso, certo? Mas ele tem um propósito, depois a gente vai ver. Isso aqui, nossa, gente, vocês... Eu garanto para vocês que nunca passou pela cabeça de vocês ler a Bíblia como nós vamos ler aqui nesse canal, certo? Isso aqui é só um introdutório, é só uma introdução para vocês, certo? Então, no princípio do criar poderes, os lugares altos de obediência e a terra estava deserta e desolada, porque, como eu disse, ele está descrevendo uma tempestade primordial, que é um mito, nunca existiu isso, mas é um mito, certo? É uma forma poética de dominação aqui, de criar um mito de submissão a uma autoridade, certo? Né? E aí então a terra estava deserta e desolada porque a treva cobria o abismo, ou seja, estava tudo escuro o céu, porque além de ser noite é uma tempestade com vendaval. Né? Então você olhava para o abismo, que é o abismo tanto faz para baixo ou para cima, você olha para o abismo, quer dizer sem fundo, sem, né? E você olhava e estava tudo escuro, é isso que ele está descrevendo, né? Então o abismo cobria as trevas, né? E o vento dos poderes, o Veru Elohim, soprava as águas, né? E aí ele vai... Eu vou parar aqui no versículo 3, vou ler mais ele, né? Porque como eu disse, esse rascunho aqui é o primeiro capítulo do Gênesis nos 3 primeiros versículos. Então, no meio dessa mítica tempestade primordial aí, ele vai irromper a tempestade momentaneamente e disse, esquece isso aqui, e disse Deus, Deus nenhum disse nada. Então, e ordenou poderes para haver luz e houve luz. Na verdade, seria para estar luz aqui, tá? Né? Ordenou poderes para estar à luz e a luz esteve, né? Então o que ele está falando aqui, né? Ele imagina a terra deserta e desolada porque havia uma tempestade primordial, um mito da tempestade primordial ali, né? As pessoas estavam todas recolhidas, né? E havia um caos generalizado ali, né? E aí diz, mas aí você, se você está prestando atenção, está me acompanhando aqui, você vai dizer, tá, beleza. Mas então não tinha Deus nenhum, não tinha ser divino no céu, não tinha nada. Mas quem disse então, quem ordenou para que houvesse luz e a luz se fez, né? Quem ordenou esteja a luz e a luz esteve? Ora, o vento. Gente, quem ordenou, quem disse poderes haja luz e a luz esteve, quem ordenou poderes foi o vento. Porque aí vocês vão ter que entender o que é o vento para o escriba aqui, gente. Porque é outra coisa. A gente confunde o conhecimento científico moderno com
com o que passava na mente desses povos primitivos aqui, dos escribas que escreveram esses textos, né? Porque o vento para eles, hoje a gente sabe, por meio da ciência, que o vento nada mais é que o resultado de gases e pressão atmosférica e temperatura na Terra, né, que forma o vento, né? Forma a atmosfera terrestre, né? E o vento em si, né? Mas eles não sabiam nada disso. O que para eles o vento era uma coisa muito mais mística. Sabe por quê? Por exemplo, o que eles imaginavam. Você pega, por exemplo, vamos aqui para o Gênesis 2 para eu tentar explicar para vocês aqui. Né? Você vai para o segundo capítulo, você vai para o verso 7 aqui. Certo? Opa, cadê? Aqui, verso 7, o clássico verso 7, ó. E formou o Senhor Deus, né? Jeová Elohim, Yahvé Elohim, né? Que não é Senhor Deus, nada, é o Senhor dos poderes, a tradução correta de Yahvé Elohim. Como eu disse, Elohim é poderes, Yahvé é Senhor. E formou o Senhor dos poderes o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vocês vejam que o ar do Senhor dos poderes entrando pelas narinas do Adão torna Adão, a palavra traduzida aqui Nefesh Hayah, né? Le Nefesh Shayah, né? Está traduzido como alma vivente, mas isso aqui na verdade é garganta viva, ou garganta que respira, certo? E por que que ele, né, formou com o soprando o ar? Justamente porque o ar para eles, gente, não era simplesmente ar, tá? E tudo isso aqui é loucura, tá, gente? Não vão embarcar nessa, né? Não vão achar que isso era assim mesmo, porque as pessoas, é difícil, eu não sei com quem estou lidando aí do outro lado, mas assim, é tudo mito, mas para eles o ar é por isso que é os lugares altos de obediência, porque dentro da cúpula, que é o céu, sobre a região onde habita um povo ali, o ar está o que? Está espalhado nessa cúpula, certo? E esse ar é o que eles respiram, que os animais respiram, enfim, tudo respira, né? Então esse ar é o que mantém eles vivos, mas mais do que respirar e se manter vivo por esse ar, pense, o sujeito lá naquela época não tinha a menor noção de física, de química, de absolutamente nada, de geologia, de nada, certo? Aí ele quando ele está falando assim, próximo, por exemplo, de um punhado de pó, ele percebe que quando ele está falando, o pó sobe, certo? Porque você está soprando quando está falando, certo? E aí você ouve o vento com o ouvido, né? Aí você está, peraí, mas eu estou respirando o ar que está aqui espalhado no lugar de alta obediência aqui no meu céu aqui, né? Eu estou respirando esse ar e ao mesmo tempo esse ar é o que eu sopro para falar, né? Então, preste atenção, não é assim, tá, gente? Mas na cabeça deles é assim que funcionava. Então, quando eu sopro o ar que eu falo, esse ar entra nas narinas do outro e se reproduz no ouvido dele como uma mensagem. Então vocês percebem por que o Veru Elohim, o vento dos poderes, é o agente da criação? Porque tudo para ele está no vento, está no ar, embaixo da raquia, espalhado. Eu já usei o termo raquia, né, que é o céu lá, o Hashamayim, né, o lugar da alta obediência lá. Então, para eles, a comunicação era uma coisa assim, a palavra era material. De fato, a palavra saía com sopro, né? E ela não entrava pelos ouvidos. Eles não achavam que eles ouviam com os ouvidos. Eles achavam que o ouvido reproduzia o significado daquele ar que saía da boca do outro. Vocês percebem que é tudo mítico, a compreensão deles era ridícula. Mas para eles, gente, tudo isso para eles era fantástico. Entendeu? Para eles terem esse raciocínio era uma coisa extraordinária, porque era um tempo que não se conhecia absolutamente nada de ciência. Hoje, você acreditar que isso aqui é
é assim que acontece, que isso aqui é literal, você é louco, você é analfabeto, você é uma pessoa ignorante, você é um estúpido. Hoje a ciência, a gente já sabe como funciona a comunicação, enfim, como funcionam as cordas vocais, os tímpanos nos ouvidos, como o cérebro processa, enfim, as informações para os sinais neuroquímicos, tudo. Hoje a gente tem ciência, né? Eles não tinham. Então, para eles, a gente tem que bater palma que naquela época era a melhor explicação que eles tinham, que eles podiam dar, certo? Mas o texto em si, ele é um texto político, né? E depois eu vou explicar para frente qual que é a intenção política de cada texto, né? Começando com esse que a gente está começando agora, que é o primeiro capítulo do Gênesis, né? Mas enfim, eu acho que eu já dei uma esboçada aqui nos 3 primeiros versículos, né? Que é também o que eu escrevi hoje aqui. Eu tenho vários esboços, vários rascunhos, só que assim, gente, isso aqui é um trabalho científico. Tá? Isso aqui obedece um critério metodológico sério, rígido. Eu tento não tirar nada da minha cabeça, entendeu? É lógico que todo mundo imagina as coisas, mas o meu compromisso aqui é com o texto real, com a materialidade do texto. Não tenho compromisso nenhum com crença nenhuma, eu não creio em nada, eu sou ateu, certo? Não creio em nada sobrenatural, nada dessas coisas, né? Mas eu entendo que isso aqui é um texto político e estou tentando entender qual é a política por trás desse texto, assim como vou fazer isso com todos os outros textos, certo? Mas acho que como um trabalho introdutório aqui a gente já pode parar, né? Então eu espero que isso aqui não tenha ficado muito psicodélico para quem... É lógico que é a primeira vez que você vê uma tradução como essa, uma exegese dessa, você... Ué, mas como assim? Isso aí não faz... Parece não fazer nenhum sentido, mas é porque a gente já está condicionado a uma crença que nos é imposta há mais de 2000 anos. Então é óbvio que agora, para você ler da forma secular, como eu estou lendo aqui, e chegar nessas conclusões, é óbvio que a mente quer rejeitar, certo? Porque a mente, ela quer manter o seu condicionamento, certo? E isso aqui vai ser um trabalho de libertação profundo para vocês e para mim também. Tá? Eu estou nesse processo de libertação de todas as crenças aí já faz vários anos, certo? Eu tento não acreditar em nada, eu procuro investigar e saber. E esse deveria ser o princípio que rege a nossa sociedade. A gente teria um mundo muito mais justo, muito mais digno, muito mais leve para se viver, se as pessoas realmente aplicassem o critério científico a absolutamente tudo na vida, né? Principalmente nas relações sociais. Certo, gente? Então eu vou ficar por aqui por enquanto. Na próxima aí a gente dá sequência aí. E valeu, obrigado pela atenção, até mais.